O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto essa manhã em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sentir, pode chamar o primeiro hino, irmãos. 308. Esse hino é quase não conhecido pela Irmandade, é um hino que era do Inário 3 e foi inserido no nosso Inário também, a Irmandade vai gostar. Chama Fala, Fala. Bem bonito. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. Louvado seja Deus. Vamos cantar todos. Vamos lá, o primeiro 368 e o outro qual é? 363. Vamos cantar o 368 agora e em seguida nós cantamos o 363. 368. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem tenor aí, Samuca? Tem tenor aí hoje, né? Bem lindo, vai.
Todos cantando o coro, bem bonito. Vem, Rei eterno, vem, adora, meu coração Vamos cantar o hino 363, 363. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Dizem que o pai nunca acha o filho feio, né? Eu que fiz esse hino, eu acho ele bem bonito, diga-se de passagem. Vamos lá, bem bonito, vai. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, Irmandade também que nos acompanha pela internet, nós vamos agora orar a Deus e apresentaremos ao Senhor os pedidos de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Vamos orar pelo nosso irmão Pedro Tenório, que é um ancião da nossa igreja em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Foi ontem para a ala vermelha, para a UTI, por insuficiência respiratória, está com Covid. A sua esposa está muito mal, muito mal. Os médicos falaram para a família ontem à noite que se ela amanhecesse esse domingo já seria um milagre.
Então, irmãos, é uma situação que só Deus. O irmão Pedro, ele é bem grandão, tem obesidade, e eles estão fazendo de tudo para não entubar, porque se entubar, já sabe que fica mais difícil ainda. Precisa das nossas orações, que o Senhor estenda a sua mão santa, de misericórdia, de cura, e que faça esse milagre na vida do seu servo, da sua serva. A família está em grande aflição. Ele atende uma grande região lá no Mato Grosso do Sul, região de Dourados, até lá perto de Naviraí, que tem os outros anciães, já entrando para o Paraguai. Precisa das nossas orações. Está hoje que a irmã Damares, que é mãe do irmão Valtinho, que é nosso músico daqui, lá de Itapevi. Para a glória de Deus, ontem ele já foi desentubado, né, irmã? Graças a Deus, está lá consciente, cheio de saúde. Daqui a pouquinho está aqui tocando o saxofone dele. Graças a Deus. Parece um sonho, mas é resultado de oração. A Irmandade se lembra que nós pedimos oração por ele. E não vamos dar só más notícias para a Irmandade, vamos dar boas notícias também. O Pedro, que é o netinho da irmã Miriam, da Obra da Piedade aqui, que os irmãos se lembram, fez uma cirurgia às pressas na cabeça. É um menininho ainda, bem novinho, apareceu um tumor no cérebro dele. Estavam todos muito apreensivos, mas fez a cirurgia, saiu o diagnóstico, fez uma incisão pequenininha para drenar o líquido do tumor. Mas, para a graça de Deus, o organismo dele já entendeu como tem que funcionar, não vai precisar fazer cirurgia, o próprio organismo vai consumir com o tumor, e o nome de Deus está sendo glorificado. Olha que coisa boa, não é? Graças a Deus, a família está numa alegria só, a gente pode imaginar o tamanho da alegria deles, não corre risco de vida. Os tremores que ele tinha na mãozinha não era por causa do tumor, era por causa da pressão no cérebro, e agora o organismo já entendeu como tem que funcionar. E eu quero pedir para a Irmandade em especial. Nós estamos tendo essa campanha de vacinação, e ontem a minha esposa, a irmã Dani, me falou uma coisa que me trouxe um despertamento, Rafa. Uma coisa que creio por fé que veio de Deus. A ciência falou lá no ano passado sobre uma tal de imunização de rebanho, que não é a imunização da vacina necessariamente, que na medida que há o contágio da enfermidade, os organismos vão criando anticorpos naturais, não anticorpos produzidos em laboratório. E eu vivo pensando nisso. Meu Deus, como será que é isso? Não? Como será? Que jeito no mundo espiritual a gente podia entrar nessa batalha para pedir a Deus que nos dê essa graça, a própria natureza, fazer o seu papel, que seria maravilhoso. Ela me contou que passou na televisão uma moça que com alguns meses de gestação pegou Covid. E aí a grávida torna-se também do grupo de risco. Mas sentiu um pouquinho mal, não passou nada de muito sério, venceu a enfermidade, o bebezinho nasceu. E quando o bebezinho nasceu, foram fazer os exames no bebê, e a criança já nasceu com anticorpos naturalmente. Está aí o pulo do gato, Rafa. Se a igreja de Deus entrar em oração, irmão, se nós podemos transmitir a doença, o Senhor pode derramar o anticorpo naturalmente na humanidade inteira. Será que pode, Rafa? Deus pode, não pode? Puxa vida, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez cair maná do céu, o Deus que deu ordem aos corvos para alimentar o profeta. Irmão, eu estive com o Sampaio na África, o corvo só come lixo. Só come carne podre. Lá na África, eles vendem na rua a cabeça da vaca, que é baratinho, e eles raspam aquele tutano para comer. Um nojo, que Deus me perdoe. Quantas e quantas cabeças de vaca nós vimos na rua e os corvos dentro da cabeça da vaca comendo. Mas para o servo de Deus levou pão bom. Onde será que ele arrumou pão? Se nem mão ele não tem para amassar pão. Igreja de Deus, se os crentes virar crente de verdade e começar a orar, irmão, esse Covid vai sumir na fumaça, irmão. Eu creio no Deus que nós servimos. Quando eu ouvi essa notícia da minha esposa, ela falando, eu falei, meu Deus, tá aí. Vamos entrar em oração? Vocês topam? Entrar em oração para Deus começar a derramar esse imunizante natural, a vacina é maravilhosa, mas imagina o próprio organismo criar anticorpo. Como eu nunca tive catapora. Então, toda vez que fica sabendo de alguém que tem catapora, a turma em casa fica desesperada. Não vai, não chega nem perto, que quem nunca pegou pode pegar. Essas doenças não pegam gente ruim, mano, porque eu nunca peguei catapora, nunca peguei Covid, não sei como é que pode,
mas o Senhor sabe como trabalhar. Igreja de Deus, eu quero convocar a nossa irmandade. Em nome do Senhor Jesus, receba a fé essa manhã, irmão. Acabar com esse reinado do diabo no nosso meio, essa aflição, essa matança da nossa família, essa destruição no meio do povo. Se a igreja de Deus levantar um clamor em oração, vocês vão ver o que Deus vai fazer, irmão. Eu creio, e que se a igreja crer junto conosco, nós vamos vencer isso aí, no nome do Senhor Jesus. É só nós lembrarmos da Júlia, que foi quando nasceu o relógio de oração, a bebezinha do irmão do Xuxa, da Érica, que teve aquele câncer, aquele neuroblastoma incurável. Caiu no Albert Einstein, e eles disseram, não tem cura. A irmãzinha dela, a Catarina, já nasceu, a Júlia já está com os cabelos grandes, segurando a irmãzinha no colo, curada, para a glória de Deus. Então, irmão, se nós usarmos a fé, poderoso é o Senhor para fazer coisas maravilhosas na nossa vida. E nós vamos glorificar o nome do nosso Deus, irmão. Tenho certeza disso. O Rafa vai vir orar por nós, vai apresentar todas essas necessidades. O Wayne teve um compromisso, não pôde estar presente, mas que Deus guarde a ele, a Débora, as crianças também onde estiverem, e que em tudo o nome de Deus possa ser glorificado. E o Senhor também fale conosco essa manhã, através do conselho da sua santa palavra. Vamos ajoelhados em comunhão, buscar a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus vivente e justo, aleluia, santo tu és, Pai. Aleluia, santo és tu, aleluia, Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, os nossos pensamentos se elevam a Ti, ó Deus, para Te louvar, Senhor, por mais esse fôlego de vida que nos deste, para Te louvar, Senhor, por mais oportunidade de termos, Senhor, de nos apresentar diante de Ti, de Te louvar, de Te adorar, Senhor. Pai Celeste, sentimos a Tua presença, ó Deus. Deus Pai Todo-Poderoso e de misericórdia, Senhor. Nós não temos merecimento, mas a Tua palavra diz que a Tua graça, Senhor, nos alcança, o Senhor nos alcança. Por isso nós, Senhor, nos prostramos diante de Ti mais uma vez para Te louvar, Te engrandecer, o Rei eterno, o Criador do céu, da terra e dos mares e tudo quanto neles há, o Deus temível, o Deus a quem amamos e adoramos, o Deus, ó Pai Celeste e Santo, que não desfaz a Tua aliança por aqueles que Te amam, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós Te pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Perdoa porque nós não Te adoramos da forma que o Senhor merece, mas Tu que é um Deus misericordioso, Tu que é um Deus que não olha para nossas fraquezas, mas olha o que está no íntimo do coração. Tu que vê o futuro, Senhor, nós que não nos achamos capazes, mas Tu conhece a nossa capacidade, porque a nossa capacidade provém de Ti. Tu que é um Deus que todo poder está nas Tuas mãos, Tu criou o homem, Tu criou a mulher, Tu criou todas as coisas, Tu conhece a célula, Senhor, Tu conhece, Senhor, tudo que Tu fez e tudo, ó Pai Celeste, que é criação. Deus Pai, eis-nos aqui, Senhor, a criação pedindo ao Criador, Deus Pai de misericórdia e justo, Tu és grande e potente, Senhor, Tu conhece a nossa necessidade, Tu conhece a necessidade do Teu povo, Tu sabes, Senhor, que existe um povo na terra que não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro. Tu conheces, Senhor, aqueles que Te amam verdadeiramente, Tu conheces aqueles que Te louvam e Te engrandecem, Senhor, porque adoram estar diante da Tua presença. Tu sabes, Senhor, aquele que entrou aqui se rastejando, Tu sabes aquele que entrou aqui e disse que seria a última vez, Tu conheces aquele que não conhece o dia de amanhã, Senhor, porque acredita
acredita que não vai conseguir. Tu conheces, Senhor, o quanto o adversário se levanta no meio do teu povo. Tu conheces essa doença, Senhor, que se levantou no mundo. Tu conhece tudo, Senhor. Tu sabe o dia do início e tu já marca o dia do fim. Nós não sabemos, mas a tua palavra diz que nós não devemos, Senhor, nos preocupar com o dia de amanhã, com o que havemos de beber, vestir, Senhor, ou comer, Senhor, porque tu, Senhor, assim como tu cuida dos pássaros, assim como tu cuida da natureza, tu cuida de nós, tu cuida do teu povo, Senhor. Então nós te pedimos assim essa manhã, Senhor, se falta fé, se falta confiança, se os nossos olhos não conseguem enxergar, se os nossos olhos já não conseguem mais suportar, se existe o teu povo, o qual tem te pedindo misericórdia, se existe um povo, Senhor, o qual tem perdido a tua parentela, perdido aqueles que amam, Senhor, Senhor amado e justo, o teu povo, Senhor, tem padecido, o teu povo tem clamado, o teu povo tem rogado, Senhor, porque no mundo surgiu uma doença, o qual a medicina não dá jeito, o qual o homem não pode suportar, mas tu que é um Deus, a nossa salvação provém de ti, Senhor. Então, Senhor, eis aqui o teu povo a te clamar, como tu deste na boca do teu servo, Senhor. O mundo, Senhor, aguarda por uma vacina, o mundo aguarda, Senhor amado e justo, por uma tecnologia, pela ciência, mas eis um povo que aguarda o Deus eterno, eis um povo que aguarda o teu manifestar, eis um povo que sabe que se tu não entregar para a medicina a sabedoria, é loucura para ti, Senhor, a sabedoria do homem. Senhor amado e justo, nós vamos te rogar assim, Pai celeste e santo, envia os teus anjos dos quatro cantos dessa terra, Senhor, envia os teus anjos, ó Pai celeste, com a cura natural, a cura que provém de ti, Senhor. Haja fé no meio da tua igreja, haja fé no meio do teu povo, haja libertação, haja salvação, Senhor. Senhor, tu não desfaz a aliança do teu povo, permita, Senhor, que a aliança esteja gravada no nosso coração, permita, ó Pai celeste, que possamos obedecer a tua palavra, os teus mandamentos, os teus conselhos, os teus estatutos, permita que por onde passarmos, a tua graça nos alcance, a tua graça nos acompanhe, e aonde a luz, a treva não habita, Senhor. Deus Pai de misericórdia, desce com teu poder na igreja, desce com teu poder no meio do teu povo, derrama o que o mundo não conhece, nos unge com teu poder, nos unge com o que é do alto, e mal nenhum alcançará a nossa tenda. Se ela via sua canta, ela via sua cantiana. Senhor Deus de misericórdia e justo, nós te clamamos assim, Senhor. Pai, toma, Senhor, a nossa família, toma os nossos filhos nas tuas mãos, toma a nossa parentela, toma aqueles, Senhor, que estão num leito de hospital, aqueles que estão acamados, como esse teu servo, Senhor. Deus vivente, a tua palavra diz, ainda que estiver morto, Senhor, crendo viverá. Nós cremos em ti, nós cremos no teu poder, Senhor amado e santo. Toma a nossa necessidade, toma, Senhor, aqueles que estão aqui dentro, aqueles que estão nas tuas casas, aqueles que escreveram seus pedidos de oração, aqueles que não tiveram nem força de pedir, toma aquele que se encontra num presídio, num orfanato, num asilo, toma aqueles que se encontram nas ruas, Senhor, Pai celeste e santo, não vendo mais oportunidade, não vendo mais um caminho, mas, Senhor amado e justo, se houver fé, se houver uma centelha, Senhor, de fé no coração, Senhor, vá ao encontro, Senhor, e se não houver, a tua palavra diz que fé é um dom que provém de ti, derrama a fé no meio do teu povo, Senhor.
Deus vivente e justo, toma os missionários, toma, Senhor, todo o ministério nas tuas mãos, Senhor, ajuda o teu povo que te clama, ajuda o teu povo a levar a tua palavra, ajuda o teu povo a anunciar, Senhor, prepara o nosso coração, unge a nossa boca, Senhor, o nosso cálice transborda, ó Pai, Deus vivente e justo, Senhor, toma esse culto nas tuas mãos. Nós entramos aqui não para ver palavras de homem, mas para ver e ouvir palavras de sabedoria, palavras que provêm de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Já cremos que o Senhor se faz presente, já cremos que o Teu Filho amado se faz presente. Agora, Senhor, toma-nos na terra, derrama o Teu Espírito Santo, para que Ele também esteja presente na Tua igreja, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa-nos em tudo, Pai. Em tudo te pedimos a Tua glória, a Tua presença, Pai Celeste, nos hinos, para aqueles que tocam, aqueles que cantam, Senhor, seja para Ti. Tudo quanto fazemos, Senhor, que seja para a Tua glória, ó Pai. Mas, Senhor, faz uma festa conosco aqui mais uma vez, ó Pai. Assim, Senhor, te rendemos graças por tudo, tudo te apresentando. Se alguma coisa falta, Senhor Deus Pai, Pai Celeste, toma nas Tuas mãos também, Senhor. Nós podemos esquecer, mas Tu não esquece de ninguém. Assim tudo te pedimos, tudo te agradecemos, não é em nosso nome, mas em nome e honra de Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos cantar outro hino, irmãos. Quem sentir pode chamar. 200 ou 300? 260. 260. 260. Santo Deus, glória a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Prezada Irmandade, já há algum tempo nós estávamos com os testemunhos suprimidos, tentando fazer um culto mais abreviado. Entretanto, a igreja não está tão cheia hoje, a gente pode estender mais um pouquinho o culto. A gente já tem perdido tanto, já nos foi tirado tanto. Então, sempre que é possível uma oportunidade, a gente quer deixar a igreja livre para agradecer, para se expressar. Vem aí, ao que tudo indica, esperamos em Deus que não, uma terceira onda que já começou do contágio. Essa variante indiana já chegou na nossa nação, que é muito perigosa. Então, nós não sabemos, de repente, de hoje para amanhã tem alguma mudança, torna a cancelar os cultos de novo. Então, nós queremos aproveitar todo momento que for possível para adorar o Senhor e não deixar nada para depois. Então, nós vamos abrir um momento para os testemunhos, os irmãos, as irmãs. Venham, testemunhem, permaneçam de máscara, contem o seu testemunho, que a igreja tem prazer de ouvir. Eu sei que Deus tem feito muita coisa bonita e todos nós nos alegraremos por isso também. Estamos nessa liberdade. Deus seja sempre louvado. Amém. Bem pertinho, Damares. Se precisar baixar, eu baixo. Deus seja louvado. Amém. Venho nessa manhã agradecer a Deus, principalmente pela esperança da vida eterna. Saber que um dia que Deus nos recolher, temos um lugar para ficar. Agradeço a Deus nesta manhã, porque há uns dias atrás, eu vou tentar ser rápida, a minha família teve várias pessoas de uma vez que ficaram doentes. E a gente fica bastante angustiado. Todo dia de manhã, um liga para o outro, fala como é que foi, como é que não foi e tal. E fomos, sim, orando muito, pedindo muita oração. E fomos ficando bem, graças a Deus. Mas o meu filho, Deus permitiu que ele tivesse um problema advindo da Covid. Ele teve uma pneumonia viral. E eu entrei em grande desespero. Irmãos, perdoem eu falar, mas a gente tem que orar todos os dias, porque quando o nosso filho adoece, a gente adoece também. A fé parece que some, a gente fica desesperado, a gente perde a noção das coisas. E o meu filho foi ficando mal, cada vez mais. Resumindo, chegou a ser entubado. Irmãos, eu fui congregar, eu fui trabalhar na marra na quinta-feira, porque todo mundo doente, então alguém precisava trabalhar. Saí do meu trabalho, falei, hoje eu vou na igreja. Depois eu vou saber do meu filho, porque primeiro Deus. Aí fui na igreja, uma palavra tão linda, falando de vitórias, de coisas boas. Quando eu cheguei no hospital, após o culto, cheguei no hospital, ele estava sendo entubado. Eu entrei em desespero. A cada pessoa que eu conversava, eu falava, olha para mim, porque eu não sei o que fazer. Olha pelo meu filho, mas olha por mim, porque eu estou em desespero. E foi tantas coisas, irmãos. Passou um tempo grande, assim, que passou da quinta para a sexta. Quando foi na sexta-feira de manhã, Deus é tão bom, cria tanto caminho na nossa vida. Eu conversava com um, e ele falava assim para mim, olha, fulano passou para o outro, que falou para o outro, que falou para a igreja, que apresentou. Tem uma grande multidão olhando pelo seu filho. Aquilo preenchia o meu coração e foi me dando força. Aí uma outra pessoa falou assim, Damares, fique em paz, nós estamos todos orando a Deus, porque aqui em casa todos gostamos do seu filho, porque ele é um homem de Deus. Irmãos, que felicidade, que alívio, que coisa linda, que coisa... Eu nasci e cresci na igreja, irmãos, eu não sei o que é não ser crente. E eu nunca tinha passado por isso. Foi uma coisa inédita, incrível. Bom, quando foi na sexta-feira, ele foi transferido de hospital e o médico deu uma notícia tão boa, falou assim, olha, o seu filho, a carga do oxigênio começa com 100 não sei o que, não sei se é miligrama, não sei. Mas a gente foi tirando aos poucos e vendo como que ele reagia, já está em 30. Aquilo foi um alívio, irmãos, eu consegui dormir, porque na outra noite eu não tinha dormido de angústia. Aí foi oração. Aí ontem eu estava sentada na minha casa, de manhã, meio cansada, porque eu também passei por Covid. E eu falei assim, Senhor,
Se não for pedir demais, meu Deus, permita que meu filho seja desentubado. Eu irei em Alphaville pagar um voto. Glória a Deus. Irmãos, eu acabei de pensar isso, pensei com Deus. E veio uma notícia, falou assim, olha, já tiraram o tubo do seu filho, ele está reagindo bem. Glória a Deus. Ele está reagindo bem, não está mais sedado e está bem. Agora é acompanhar. Irmãos, que felicidade. Eu estava transbordando de felicidade. Foi nesse momento que comecei a conversar com o irmão Rodrigo pelo WhatsApp. Irmãos, precisamos ficar acordados, não podemos ficar no automático. Essa doença, cada um fala uma coisa, mas é uma incógnita. E só Deus pode livrar nós. Você pode fazer a gente tem os protocolos de saúde, mas só Deus guarda nós da Covid. E para cada pessoa, ela agride de uma forma. Verdade. Então, o meu filho é um menino saudável, 33 anos, nunca ficou doente. Nunca, ele estava nervoso, angustiado, porque ele nunca ficou num hospital. Mas Deus permitiu que ele foi, na minha opinião, acho que até só não morreu, né? Mas o pior, irmãos, que aflição. Que aflição. Quando eu peço para cada um que está aqui hoje, Deus tocar no seu coração assim, vai congregar em tal lugar, larga o que você estiver fazendo e vai. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quanto Deus vai precisar operar na tua vida e te segurar. Porque a gente esmorece, a gente cai. Irmãos, graças a Deus eu agradeço, pago o meu voto. Graças a Deus eu estava bastante angustiada que minha filha estava gestante. E eu orava e eu contava dias para que o bebê nascesse, para que minha filha não pegasse uma Covid e tivesse uma complicação, porque a gente sabe que não é fácil. E Deus abençoou, segurou, a minha filha teve o bebê, meu netinho já tem 1 mês. Louvado seja Deus. Já tem uma certa imunidade, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Pago todos os meus votos, porque olha, eu devo ter feito votos que eu já nem tenho mais a conta. Mas Deus é grande e misericordioso. E me permite, irmãos, claro, uma parte. sim. Irmãos, eu queria dizer para os irmãos uma coisa diferente. Quando meu filho foi entubado, eu questionei Deus. Senhor, por quê? Eu faço o melhor que eu posso. O meu filho, não é porque é meu filho, mas é um homem de Deus. Sério, responsável, crente, decente. Irmãos, todas as pessoas que conhecem meu filho, muitos aqui já conhecem, sabe o que eu estou falando. E eu questionei Deus, Senhor, por quê? O que eu devo fazer então? E aí, naquela angústia, naquela aflição, Deus, que é tão bom e não olha para as nossas fraquezas. No momento que eu gravei um áudio dizendo para os amigos, para os familiares e para os irmãos em Cristo, porque eu acredito que tem gente orando, pelo menos a metade do Brasil, irmãos. Esse povo é bom, Deus é bom. E Deus amolece o nosso coração a cada dia, a cada momento. E quando eu mandei o áudio, eu tive uma resposta surpreendente. Pessoas que nunca falariam em Deus, receberam, glória a Deus. Irmãos, aquilo entrou no meu coração, na minha alma, de um jeito que se eu tinha qualquer imaginação de não congregar, acabou. Glória a Deus. Agradeço a Deus, porque Deus fez uma obra. Tinha que ser o meu filho uma pessoa muito querida. Tinha que ser uma pessoa que ninguém falasse assim, ficou doente por tal coisa. Mas não. Uma pessoa íntegra, mas eu entendi. Muitas pessoas. Teve gente que agradeceu, que mandou mensagem, não se conteve, mandou outra mensagem agradecendo, contando. E tantas coisas aconteceram, só deixa quieto. Deus sabe. A alegria do meu coração. Amém. Hoje eu estou chorando de felicidade. Eu nem acreditei, irmãos, eu fiz um voto, eu acho que não demorou 10 minutos. Veio a notícia que meu filho já tinha sido desentubado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, no amor de Jesus Cristo, orem uns pelos outros.
porque a gente fica muito angustiado quando o nosso parente adoece. Mas quando é nossos filhos, irmãos, é um amor diferente. Quem aqui tem filho sabe do que eu estou falando. Então, eu agradeço a Deus imensamente. Gostaria de ficar dando graças a Deus umas horas, mas não sou só eu. Então, eu estou muito feliz, muito feliz. Foi uma provação que eu precisava passar, porque depois de velha, de caminho, eu precisava aprender mais uma coisa. Eu agradeço a Deus, peço aos irmãos, não entrem em desespero, orem uns pelos outros. Quando acontecer as coisas nas vidas de vocês, não pensem em nada de ruim, porque Deus não dá nada de ruim para nós, só de bom. E um dia que Deus nos recolher, nós temos um lar. Então, esse é o motivo de eu agradecer a Deus, pago os meus votos, peço perdão, Irmandade, por tomar todo esse tempo. Peço aos irmãos que fiquem atentos, no amor de Deus. E orem a Deus por mim e pela minha família, porque a gente sempre precisa de oração. Peço que Deus complete essa obra e ver meu filho em casa. Ou melhor, ver ele aqui tocando. Amém. Porque é o prazer da minha vida. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Tem algum irmão que participa? Vem. Aqui. Em nome de Deus seja louvado. Amém. Hoje eu vim aqui agradecer a Deus, por mais um livramento na minha vida, onde quinta-feira passada estava ali em Osasco, onde eu moro, e umas 9h30 da noite, 2 miliantes dentro do meu carro, me levaram para arrumar a Irma. Chegando lá, roubaram, pegaram o celular, carteira, pediram cartão de banco. Aí o de trás ameaçando me furar, e Deus me tomou, eu reagi, me cortaram, mas graças a Deus eu estou aqui em vida, em pé, consegui sair do carro, corri deles, e estou aqui glorificando a Deus, que Deus é tremendo na minha vida. Só tenho a agradecer a Ele por tudo, o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Vem, filha, que bom, cheio de testemunho bonito. Deus seja louvado. Amém. Eu gostaria de agradecer a Deus porque eu estava 2 anos desempregada e dia 15 agora eu fiz 1 mês que o Senhor preparou um emprego para mim. Irmandade, foi muito sofrimento, eu voltei a estudar, está sendo uma batalha muito difícil, mas graças a Deus o Senhor vem me dando força. Esse é o motivo de agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Já está ligado, já? Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por todo o renovo que Ele tem feito na minha vida. Agradecer por tudo que Ele ainda vai fazer, eu creio. E quero agradecer pela vida da minha família, porque nós somos mais ou menos, se juntar entre cunhados, sobrinhos, irmãos, umas 40 pessoas. E agora nessa pandemia, 16 deles tiveram o Covid. E assim, todos se recuperaram, graças a Deus, com exceção de uma pessoa que é meu cunhado, era o mais velho de todos eles, e ele faleceu, mas eu creio na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu preciso agradecer muito, porque 16 pessoas na mesma família, inclusive a minha irmã, que é serva aqui, ela pegou 2 vezes o Covid, e todos eles não precisaram ir para o hospital, porque eu creio no Deus que eu sirvo, e eu orei com a fé, pouca fé que eu tenho, eu orei para que Deus cuidasse de cada um deles, e Deus cuidou, mesmo aqueles que ficaram mal mesmo, mas Deus cuidou ali nos detalhes de cada um deles. Então, para mim, é uma glória glorificar o nome do Senhor, porque todos eles estão vivos, estão bem, graças a Deus. Então, que o nome do Senhor seja glorificado e Deus seja louvado. Amém. Pronto, minha irmã.
Glória a Deus. Louvado. Amém. Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã, porque o Senhor tem estado em todos os detalhes da minha vida. Quero agradecer a Deus pela vida eterna que o Senhor me concede. Agradecer ao Senhor, queridos irmãos, por quando o Senhor entrou na minha vida, o Senhor entrou fazendo uma obra de salvação muito grande. Em todos os momentos eu vejo a mão e a proteção do nosso Deus. Quero agradecer ao Senhor porque na minha família, meu filho, minha filha pegaram a Covid, mas Deus esteve com eles e o Senhor colocou em liberdade sem terem consequências graves e sem deixar sequelas. Quero agradecer ao nosso Deus também, irmãos, porque Deus já preparou que eu pude tomar as 2 doses da vacina e Deus tem me libertado das minhas enfermidades, Deus tem livrado também dessa enfermidade tão terrível. Queridos irmãos, o motivo de eu estar na presença do Senhor também nesta manhã é porque Deus colocou no meu coração o desejo de eu mudar de onde eu já morava há 35 anos, mais ou menos. Mas, irmãos, eu fiquei muito aflita com aquilo, porque quando a gente mora num lugar muito tempo, a gente conhece todos os vizinhos e, enfim, é uma vida ali, né? Mas Deus colocou esse desejo no meu coração e eu comecei a ajeitar as coisas, ajeitando. De repente me entrou assim uma aflição muito grande, mas uma aflição muito grande mesmo. Aí, irmãos, dúvidas com relação à mudança. Aí, irmãos, eu deitei aquela angústia, e coloquei o celular no culto da live, onde o irmão Rodrigo estava atendendo, e ali eu adormeci. Irmãos, aí, antes de terminar o culto, eu acordei. Quando eu acordei, Deus colocou na boca do irmão, do servo de Deus, as seguintes palavras: você está aflita? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Irmão, não sei se o irmão lembra esse culto que o irmão atendeu. Sei que a última palavra do irmão foi essa: vai dar tudo certo. Irmãos, ali Deus veio, Deus tirou aquela dúvida do meu coração e eu comecei a ajeitar as coisas, me deu um ânimo muito grande. O Senhor me pôs em liberdade com relação a essa dúvida de mudança. Aí, irmãos, como a minha casa era muito grande, eu tinha um jardim muito grande, que eu gosto muito de plantas, e aquelas plantas lindas, né? E eu falei, mas meu Deus, eu vou lá para o apartamento, como é que eu vou fazer com as minhas plantas, né? E entrou essa preocupação em mim. Falei, meu Deus, as minhas plantas são tão bonitas. E como que eu vou fazer com relação a essas plantas, meu Deus? Apartamento, não bate sol, nada, como que eu vou fazer, Senhor? Bom, mas eu vou levar minhas plantas, não vou deixar o meu jardim, né? Aí eu peguei, irmãos, coloquei tudo aquilo dentro do meu carro, com muito cuidado, para não ir junto com o transporte. Levei minhas plantas e ajeitei tudo no terraço e um pouco na lavanderia. Mas muito triste, porque eu falei, meu Deus, olha como estão tão lindas as minhas plantas, agora vai ficar aqui sem sol, sem nada. Irmãos, mas Deus é tão bom na minha vida, que quando foi de manhã que eu acordei, irmãos, mas exatamente onde eu coloquei as minhas plantas, o melhor sol da manhã e o sol da tarde Deus mandou para as minhas plantas ali, irmãos. Glória ao nosso Deus, que o Senhor me visitou tanto naquela hora, que eu falei, louvado seja Deus que cuida de mim e cuida também das minhas plantas, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo, irmãos, e deu tudo certo, minhas plantas estão lá muito bonitas, e Deus, enfim, cuidou de mim, cuidou de tudo, e quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem me feito, pela presença dEle na minha vida. Maiormente quero agradecer ao Senhor pela certeza, irmãos, de que quando o Senhor me recolher, vou para o reino de glória do nosso Amém. Deus. Agradeço a Ele por tudo e somente o seu nome seja louvado. Amém. Deixa eu só legitimizar, tá bom? Mas pode vir. Vem. Deus seja sempre louvado.
Amém. Irmãos, eu me levanto, eu tinha que levantar, eu estava me segurando, mas Deus, Ele toca na gente, que a gente tem que contar aquilo que Deus faz na nossa vida. E eu também tenho motivos de dar muita glória ao Senhor, porque, infelizmente, essa doença também tem assolado a minha família, mas o Senhor, com sua glória, tem livrado todo mundo e ninguém precisou ficar internado, graças a Deus. Irmãos, eu me levanto nessa manhã também para falar que, logo no começo da pandemia, o servo de Deus usou o servo de Deus para falar que Deus iria trabalhar também na pandemia. Irmãos, eu estava desempregada há quase 2 anos e o Senhor abriu uma porta para mim na pandemia. É temporário, mas eu estou lá. E uma amiga minha me indicou para uma vaga e essa vaga era muito difícil, foi uma prova que eu tive que fazer. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições nenhuma, eu não sei, era uma vaga de auxiliar de farmácia, eu não entendo nada de medicação. E eu fui na fé, uma prova online, eu fiz. Irmãos, eu não sabia nada, mas o Senhor fez com que eu passasse nessa prova. Hoje eu estou trabalhando e eu precisava escolher ou uma porta ou outra. As duas são temporárias. Eu falei, Senhor, e agora? Eu preciso escolher. Então eu fui e escolhi a vaga do auxiliar de farmácia e eu falei para minha chefe, eu preciso sair porque eu encontrei uma outra oportunidade, é temporário, mas é mais garantido. Ela falou, tudo bem, Adriana. Eu falei, olha, se eu pudesse ficar, eu ficaria. Irmãos, Deus é lindo, Ele agiu e eu estou nas duas portas. Eu estou nas duas portas. E assim, logo no início, quando a gente começa a trabalhar, o Vale Transporte não cai na nossa conta. Então, eu estava pagando dinheiro do meu bolso. Eu saí de casa e quando eu contei os dinheiros, eu só tinha para ir, para voltar, faltava 50 centavos. Eu falei, Senhor, e agora? Eu vou ter que pegar o limite. Eu falei, não, eu vou achar 50 centavos. Não é possível que eu não vou achar 50 centavos? Irmãos, quando eu desci do ônibus, que eu olhei para o chão, meu Deus, irmãos, R$5. O Senhor me deu 10 vezes mais aquilo que eu tinha pedido. Não é pelo valor, mas é pela graça, é pelo agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Eu falei, meu Deus do céu, eu peguei aquele dinheiro, coloquei no bolso, falei, meu Deus, obrigada, obrigada, Jesus. E é motivo para dar glória, é muita glória. Eu pago todos os meus votos que eu tenho feito ao Senhor. O Senhor tem contemplado e tem dando graça. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mais alguém, irmãos? Você? Sim, claro. Você pode, então. Amém. Bom, irmãos, eu estou aqui para contar uma bênção que Deus me deu. É uma bênção que sim, lógico, eu queria muito, porque eu sempre pedi isso para poder ajudar na obra, muito mais do que eu tenho feito, que, assim, eu tenho ficado satisfeita, mas eu quero muito mais. E só que, do meu coração, eu venho sempre buscar na igreja a Deus e a libertação da minha família, dos meus filhos. Enfim, o meu propósito é sempre espiritual e sempre vai ser. Porém, Deus me contemplou e, logicamente, com uma promoção para o meu marido. Ele foi promovido na empresa e, consequentemente, ele me deu um carro. Então, eu estou muito feliz, eu vim agradecer assim publicamente a Deus, porque eu pedi assim, porque eu queria para ajudar na obra, para ajudar as irmãs no sábado, enfim, tantas coisas. E Deus foi muito perfeito, foi muito generoso comigo, com meu marido, tem sido com a minha família, tem me ajudado em várias coisas, situações. Às vezes bate sim o desespero, mas a gente respira, conta até 3 e bora para frente. Amém. E eu sou muito grata a Deus por isso. Deus seja louvado. Amém. Coisa boa. Tá aí o carro já? Você já veio de carro novo? Nós vamos orar depois do culto nesse carro. Não tá ainda? Então tá bom. Muito bem. Irmãos, infelizmente vamos ter que encerrar, mas à noite, no culto da noite, nós vamos abrir a liberdade de novo. É importante que a Irmandade possa se expressar. Eu, particularmente, estou muito feliz de ver a nossa Irmandade tão contente na presença de Deus. E o Senhor tem operado e vai continuar operando, nós não temos dúvida disso. Bom, Rafa veio me passar um recado aqui que é bem importante.
E eu achei maravilhoso a ideia. Não sei de quem foi. Não deve ter sido seu, que você não tem boas ideias. Não, eu sei que foi. Olha que coisa bacana. O atendimento da obra da piedade. Vive o Senhor, cuja presença estamos. Que eu venho orando a Deus, os diáconos que estão aqui, os que não estão, as irmãs da piedade, são fiéis testemunhas. Eu me envolvo quase nada na obra da piedade. Quase nada. Eu só faço o que eles mandam. Fala, vai, anuncia. Não sei quem é atendido, não sei o que tem em caixa e não quero saber. Porque senão o Moene tão pouco. A gente perde a liberdade de pregar palavras se a gente ficar sabendo da vida da Irmandade, né? Não é bom. E eu vim pedindo, Senhor, ajuda os teus servos, traz a eles uma luz, porque não que a gente tenha dó ou fica miserando para atender a piedade. De que me adianta pegar uma família, Sibeli, e ficar atendendo ela 12 meses, 24 meses, 36 meses, sempre dependendo de nós. Sempre a Irmandade ajuda isso, e são fiel testemunha disso de penca. Senhor, mas cria um caminho para que a gente não dê só o peixe. Ensina o teu povo a pescar. Que quando ele tiver fome, ele sabe onde buscar. E ele, como a serva de Deus, ainda testemunhou. E poder abençoar o próximo. Aí ele veio e me falou, irmão, tem uma família, 2 famílias, falou agora que durante a irmã estava testemunhando, que estão passando por grande necessidade, evidente que nós já atendemos, mas Deus trouxe uma luz. O irmão, nós estamos comprando um carrinho de doce para ele vender doce. O outro irmão vai vender tempero. Qual que ganhou a corneta, do doce ou do tempero? O do tempero, ele arrumou uma corneta para ele sair vendendo tempero, anunciando e ganhar o pãozinho dele. Tá bom, irmão Rafa, o que o irmão quer que faça? Então peça a Irmandade para que nos próximos cultos traga pacotinho de doce e pacotinho de tempero. Alho, aquele tempero pronto, cominho, açafrão, orégano, todos esses trem. Passa numa banquinha, compra um pouquinho, é tão baratinho, entrega aqui que os diáconos vão levar os doces para o irmão que vai vender o doce, e o tempero, o irmão vai vender o tempero, ele já tem o primeiro estoque dele, e depois ele vai virando e vai trabalhando, e o nome de Deus vai ser glorificado. Vocês acreditem ou não, tem um homem que mora aqui no Residencial 1, e vocês sabem que mora aqui é só o irmão N, que é rico, que comecei a vender mandioca na rua, mandioquinha, batata doce, a Sibeli trabalha aí para dentro, e, irmão, parece que ele tem 2 ou 3 mil carrinhos que vende esses negócios para o Brasil, espalhado afora, e vendia mandioca no carrinho de mão, irmão. Quando a bênção de Deus chega na nossa vida, ela chega para mandar a miséria embora, no nome de Jesus. Tá aí, o Daniel era tio seu, né? Tio primo, o Daniel do irmão Samuel que faleceu, era primo, tio da irmã Damares. Contei para vocês esse testemunho e vou contar de novo, porque quando a gente abre o coração, tá, irmão Samuel, que é empresário, irmão Edu, os irmãos. Irmão Daniel, que Deus levou agora recentemente, pai, vô do irmão N, tinha uma lojinha, um mercadinho aqui no Silveira, muito tempo atrás. E o mercadinho lá ficou alhado, um pacote de arroz aqui, um pacote de feijão lá longe, bem pouquinho. O Senhor tocou no coração dele, meu servo, tem uma família assim, junta aí o que você tem e vai atender essa família. Mas não teve reclamação, não pensou. Juntou o que tinha, fechou as portas do mercadinho, pôs na Kombi dele e foi lá atender a família. E nem se preocupou, porque ele não tinha nem para ele. Foi, irmão, só ele tinha a chave do mercadinho. Fez o que Deus mandou. Quando ele chegou no mercadinho, que ele abriu a porta, as prateleiras estavam cheias. Isso, eu ouvi da boca, já ouvi esse testemunho dele? Eu ouvi da boca dele, do saudoso irmão Daniel, um velhinho de 90 anos chorando, que ele tocava acordeon, falou, irmão, Deus fez isso para mim. E, igreja, quando a gente abre o coração para Deus, a bênção de Deus entra pelas portas e a janela na nossa vida. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Faça isso, irmão, traga já à noite, quem vier, na terça, tarde, na quarta, noite, pacotinho de doce, pacotinho de tempero para comida. E aí os irmãos vão levar, olha que ideia maravilhosa. Pronto, é uma família que vai estar abençoada e até que Deus cria outro caminho, ou abençoa nesse, a gente não sabe, e o nome de Deus vai ser glorificado. É isso, irmão Rafa, irmão Sampaio. É isso mesmo, né? Tá bom, irmãos? Os outros avisos nós daremos depois, lembrando que no dia 6 de junho, que é um domingo, às 4h da tarde, nós teremos um ensaio de música aqui nessa congregação, todos convidados para estarem presentes, todas as categorias de instrumento estão liberadas para tocar. O tempo já avançou, nós vamos seguir com o Santo Culto, vamos cantar o hino 273.
Desculpem, eu sei que outros vários avisos, mas à noite a gente anuncia, tá bom? Às 18h30 tem culto de novo, se Deus quiser. Bem lindão, bora. Sem ramelar, hein, baixão? Vai. Vamos aguardar a palavra, Deus seja louvado. Amém. Aliás, que fica aqui uma observação. Os cultos da ceia são tão abençoados que além de Deus mandar a palavra, faz a irmã dormir, né, irmã Rosa? Glória a Deus. A irmã até tirou um soninho durante o culto. Que maravilha. Serve a Deus. Dá um descanso para esse povo, que eles não aguentam mais, irmão Rodrigo. Para a irmandade que não conhece, não está perdendo muita coisa também. Irmão Rafa, eu falo assim que tem liberdade com ele. Ele é o nosso diácono aqui, um dos 7 diáconos que tem nessa congregação. Aleluia, Santo. Deus seja louvado. Eu comentei, acho que... Não lembro quando eu comentei com o Rodrigo. Irmãos, irmandade, eu não gosto de atender culto.
Quem me conhece sabe disso. Não gosto. Não gosto porque, exatamente por uma questão essa... Cada um tem o seu dom, né? O Rodrigo gosta de pregar culto, é mais animado. A gente que atende a necessidade, é complicado de se atender culto, né? Porque, às vezes, se Deus te dá alguma coisa, parece, o irmão já conhece a minha necessidade. Então, eu não gosto de atender culto. E ali eu estava ali, desde o começo, o Senhor tinha me entregue uma palavra, e eu falei, eu só vou se até o último minuto confirmar. E confirmou no último hino agora, não tinha nem como eu falar não, né? Então, vamos abrir no livro de Daniel. Vamos ficar de pé para nós lermos. Daniel, capítulo 3. Na minha Bíblia aqui é a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. É um capítulo grande, nós vamos ler até onde o Senhor der. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja estatura era de 70 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, de modo que se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua. O rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, que tinha levantado. Então o arauto apregoava em voz alta, ordena-se vós aos povos, nações, gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Só até aqui. Amém. O Senhor vai dar de falar na ministração, como... Acredito que a maioria da Irmandade já conhece a história. Irmandade, eu só queria dizer uma coisa, contar uma... Eu geralmente não conto obra de atendimento, porque eu acredito, pelo menos eu cresci aprendendo assim, quem tem que contar a obra é quem foi atendido, para que o nome de Deus seja glorificado, e nunca quem atende, porque senão a gente, sem querer, você acaba tomando a glória. Mas eu vou contar uma obra que Deus fez hoje, porque para mim foi uma resposta da minha oração. Ontem, Deus preparou uma casinha para o irmão Edson, acho que eu já contei a história no Clamor da Madrugada. O irmão Edson, ele é um ex-pastor, ele caiu, né? Lá atrás caiu, Deus sabe todas as coisas, mas ele foi para as ruas, se viciou em crack, e morou nas ruas muitos anos. Encontrei com o irmão Edson há uns 2 anos atrás, tanto que eu chamava ele de Cláudio. Acho que toda vez eu pedi oração pelo Cláudio. Há pouco tempo atrás eu estou lá com ele, Cláudio, de repente ele falou, irmão, posso falar uma coisa? 2 anos depois. Falei, pode. Eu não chamo Cláudio. Falei, meu Deus. 2 anos você demora para falar isso para mim, meu irmão? Resumindo, é Edson, tá? Então, e aí Deus preparou uma casinha para ele, está lá na casinha dele, até mandei lá as fotos no Clamor da Madrugada para a gente conseguir ajeitar. E a casa só tinha o colchãozinho lá no chão, né, um armário que ele arrumou lá, caindo os pedaços lá, e eu estava com o martelinho, tá lá no meu carro as ferramentas, lá falando assim, eu vou passar lá para ajeitar o armário do irmão Edson, né? E para quem atende a obra, o irmão Rodrigo vai saber disso, os irmãos, a gente tem 2 ministérios, irmãos. Nós temos o do Senhor e nós temos o da nossa casa. E é muito complicado administrar os 2. Deus sabe o quanto... Só quem faz isso entende o que Paulo disse. Se possível, não se case. Ele não era contra o casamento, mas trabalhar na obra exige muito tempo. E se você não tomar cuidado, você perde o seu casamento, você perde a sua família. E que adianta ganhar o mundo e perder os da sua casa.
Então, essa administração é muito complexa. E eu estava ontem, né, eu tinha que levar meu filho no dentista, tinha que administrar minha casa ontem, e eu lá na minha cabeça, quem atende a obra, a gente não dorme, Irmandade. Quando eu ligo às vezes para as pessoas, irmão, dá para levar lá uma cesta básica, levar aqui, né, que a gente vê que não consegue, Irmandade, eu nem durmo pensando, porque a fome dói. Quem já passou fome sabe que a fome dói. Então, você fica ali naquela angústia de tentar administrar seu lar e a obra, e às vezes você não consegue. E eu estava nessa situação, porque eu tinha que ajeitar lá, eu tinha que levar, né, eu tinha que preparar alguma coisa para o irmão Edson comer lá, e eu desesperado, falando, Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor sabe que por mim eu trabalharia dia e noite na tua obra, mas o Senhor sabe o que já aconteceu com a minha família por eu fazer isso. Senhor, faz uma obra, ajuda, vai encontrar o teu servo, tá bom. Hoje de manhãzinha acordei, já avisei para minha esposa, ó, estou indo congregar, ela está com o pai dela lá, o pai dela está em casa, que é um senhor, veio passar no Incor, então ela não pôde vir, eu falei, vou passar lá rapidinho antes de pegar minha mãe para vir para o culto. Passei no Edson, quando eu abri, Irmandade, glórias a Deus, o Senhor ontem preparou, não sei de onde, mas enviou 4 casais de servos de Deus, foram lá, levaram geladeira, levaram micro-ondas, levaram armário, levaram mantimento, ajeitaram a casa do irmão Edson. Louvado seja Deus por isso, porque ouviu as nossas orações, supriu a necessidade do servo de Deus. Então, Irmandade, para começar a palavra, às vezes não está na nossa condição, às vezes não é nas nossas mãos, mas quando é da obra de Deus, o Senhor move os 4 cantos, o Senhor move do leste, oeste, sul, norte e supre a necessidade do teu povo. Então, se não está na tua mão, não se preocupe, apenas creia, porque o Senhor é aquele o qual supre, não depende do homem, não depende da mulher, mas depende unicamente do poder de Deus. Aqui nós temos a história. 3 amigos de Daniel. Nabucodonosor tinha feito um decreto, feito uma estátua para adoração. Por que Nabucodonosor tinha feito essa estátua? Porque anteriormente Daniel tinha tido um sonho, o sonho de uma estátua. E a estátua, ela era formada de vários componentes. Então, era formado de bronze, de prata, de ouro, de ferro e barro misturado, mostrando que o reino do Nabucodonosor, que era a cabeça, ia passar. Ela seria destruída. O reino dele seria destruído. Nabucodonosor não acreditou na palavra de Deus e falou, eu vou mudar essa estátua. Então eu vou fazer uma estátua inteira feita de ouro. Porque na visão de Daniel, que Deus deu, ele era o ouro. Para mostrar que não passaria, seria ouro da cabeça aos pés. E assim mandou fazer uma estátua de ouro. Mandou erguer e marcou o dia da inauguração. Juntou todo mundo. Juntou prefeitos, juntou governadores, juntou todos aqueles da liderança e todo o povo estava ali reunido. E ali ele disse, eu vou mandar tocar todos os instrumentos. Quando vocês ouvirem os instrumentos, todos irão se prostrar diante da estátua. Irmandade, muitas vezes na nossa vida, o adversário levanta muitos ídolos e Deus permite esses ídolos unicamente para que o Senhor possa conhecer. Aí tem gente que fala assim, mas Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Deus já sabe aquele que vai se prostrar e o que não vai. Mas então por que Deus permite? Para que eu e você saibamos. Quantas vezes você pediu para o Senhor, dizendo assim, Senhor, se o Senhor me der, eu faço isso. Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. E quantas vezes foi as vezes que o Senhor fez na tua vida e nós não cumprimos com a nossa palavra? Quantas vezes o Senhor supre a nossa necessidade, mas nós não cumprimos com a nossa parte. E o Senhor sabe disso. Mas mesmo assim,
a graça do Senhor nos alcança, porque está escrito que aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça de Deus. O Senhor conhece as suas fraquezas, o Senhor conhece as suas necessidades, mas mesmo assim o Senhor opera na tua vida, porque nenhum de nós temos merecimento, mas o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer te ensinar, o Senhor quer mostrar para o teu adversário que mesmo nas tuas quedas, você vai se levantar, você vai adorar, você vai clamar, mostrando que não é a prova, não é a luta que vai te tirar desse lugar, não é a prova, não é a luta que vai te fazer desanimar, porque é o Senhor na tua vida. E ali não foi diferente. Naquela multidão existia o povo judeu, existia os pagãos, existia. Aqueles que nasceram na Babilônia, não conheciam a graça de Deus. Nasceram na Babilônia, mas ali também existia um povo judeu. Existiam as 12 tribos misturadas ali no meio. Existiam os levitas, aqueles que foram levantados para adorar no templo, para trabalhar no templo. Então podemos dizer que naquele local também tinha os líderes, também tinha os músicos, também tinha os porteiros, também tinha aqueles que pregam a palavra, também tinha aqueles que eram enviados em missões. Todos estavam reunidos no mesmo local. Mas chegou o momento da provação, o momento do teste, o momento que todos teriam que mostrar quem realmente estava firmado na rocha e quem não estava firmado na rocha. Da mesma forma que se levantou uma estátua na nossa vida, uma estátua no meio do mundo, se levantou uma doença chamada Covid, que veio para despertar o povo de Deus. Para mostrar em que nível de cristianismo você se encontra, para mostrar para o povo de Deus aonde está a sua confiança, aonde você tem se agarrado, de onde você tem esperado. Um Covid que se levantou, fechou as igrejas e aí mostrou quem realmente estava vivendo pela fé, quem realmente estava firmado na rocha, quem construiu a sua casinha no reino, quem estava com o seu olhar para o alto e não nas coisas terrenas. Porque diante de um vírus, trouxe muita destruição. Casais que trabalhavam separados, precisaram ficar unidos. E depois se separavam por incompatibilidade de gênero. Pessoas que tinham oportunidade de estar próximo, mas ao mesmo tempo estavam longe. E quando tiver a oportunidade, enquanto tinha a oportunidade, não queriam estar. Mas quando foi obrigado a estar longe, aí veio a saudade daqueles que você não podia mais se encontrar, a saudade dos ajuntamentos, a saudade dos cultos, para que o Senhor pudesse nos mostrar a nossa verdadeira família, a nossa verdadeira felicidade, para que o Senhor pudesse te dar um chacoalhão. Então o Covid realmente foi uma prova que se levantou no meio do povo de Deus, mas também pode ser considerado uma bênção, porque foi através do Covid que tudo isso aconteceu na tua vida, foi através dessa doença que o Senhor se achegou mais próximo de você, porque você deu oportunidade, seu coração foi quebrantado, seu coração foi apertado, e o Senhor gosta de um coração quebrantado, o Senhor gosta de um coração humilhado, porque é quando nós aceitamos então o Espírito Santo, nós aceitamos que Ele haja na nossa vida, Ele tem livre-arbítrio agora Ele pode mandar você para a direita, para a esquerda, porque quando achamos que vamos para a direita, Ele nos manda para a esquerda. Quando achamos que vai vir de um lugar, Ele vem do outro. Quando achamos que está nas nossas mãos, no nosso comando, então Ele nos mostra que nada é pela força do nosso braço, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso poder, é unicamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão nós não estaríamos de pé, senão você não estaria aqui essa manhã, se não fosse pela graça, o adversário já tinha te destruído. Se não fosse pela graça, o adversário já tinha te levado para longe.
mas pela graça do Senhor, Ele te manteve, Ele te trouxe aqui essa manhã para te mostrar que a tua libertação está na mão dEle, que pode se levantar a estátua. Você tem fé? Se não tem, hoje o Senhor derrama, porque hoje é dia, o adversário está na tua frente, a estátua se levantou. Você vai prostrar ou você vai me adorar? Me adore, que eu mando do alto anjos para te guardar. Eu supro a tua necessidade, eu movo os 4 cantos dessa terra, mas o adversário hoje cai diante da tua presença. Sim, aleluia. Todo um povo diante daquela estátua se tocou, ouve as músicas, ouve os instrumentos, todos se prostram, mas 3 se mantêm de pé. A liderança se prostra, os levitas se prostram, as 12 tribos se prostram, os pagãos nem se falam, mas 3 se mantêm de pé. A palavra de Deus diz, no verso 7, vai dizer assim: portanto, no mesmo instante em que todo o povo ouvir o som da trombeta, do pífaro, e da harpa, da cítara, do salteiro, e de toda a sorte de música, prostaram-se todos os povos, nações e línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O rei a Babilônia era um reino mundial. Não tinha só pessoas ali da Babilônia. Aqui diz todas as nações, todas as línguas. O Covid não foi algo para o Brasil. O Covid não foi algo para uma nação. O Covid foi algo mundial. A estátua foi levantada de forma mundial. E ali diz que todos se prostraram. Se nós, irmãos, fomos até, vou só ler aqui como referência, nos últimos tempos, se nós pegarmos Apocalipse, capítulo 13, no verso 14, diz assim: por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que se fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada que vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não se adorassem à imagem da besta. Vou para o verso 16, só para finalizar. E que todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Já cansei de ouvir gente falar assim: o chip. Tenho uma raiva desse chip. Por que eu tenho uma raiva do chip? Quanto tempo faz que você já não está com o chip na mão direita? A maioria das pessoas são destras, não são? A maioria das pessoas usa o celular aonde? Na mão direita. Quanto tempo você não está com o seu chip na mão direita? Então, chip não é chip. A palavra de Deus não fala que é chip. Chip foi uma invenção do homem para colocar medo e desviar o pensamento e a sabedoria do povo de Deus. Não tem chip. O chip veio na... Irmão Rafa, eu posso tomar vacina? Não, porque me falaram que tem um chip dentro da seringa. É até difícil de tentar imaginar, né? Pensa no chip, pensa naquela agulha, né? Irmandade, isso não existe. Irmão Rafa, eu posso fazer Pix? Por que não? Não, porque me falaram que é a marca da besta. Irmandade, santo Deus. Vamos parar com essas loucuras. Marca na mão, na testa e na mão direita. Testa, toda a Bíblia vai falar de testa, sinal de raciocínio. Aqueles que adoraram por consciência própria. Todos aqueles que estavam ali, alguns não tinham ideia do que estavam fazendo. Outros tinham consciência da adoração e decidiram adorar. Esses foram marcados com o símbolo na testa, porque decidiram de forma racional adorar.
outro na mão direita. A mão direita é sinal de poder, sinal de trabalho, sinal de força. Aqueles que fizeram um tipo de adoração por conveniência. O que é conveniência? Ali eu falei para vocês que o sacerdote estava ali. O sumo sacerdote estava no meio, ali naquele povo ali, porque todos estavam reunidos. Ah, a gente vai morrer? Ah, não, eu estou aqui, eu não acredito nessa estátua, não. Mas eu vou agachar aqui, vou fingir que vou amarrar as alparcas, tá? Ó, não estou adorando, não. Mas eu só estou fingindo. A palavra de Deus diz que os tímidos, os covardes, não entrarão no reino dos céus. A palavra de Deus diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei a ele diante de Deus. A palavra de Deus não aceita a conveniência, não aceita aquele que é só cristão na igreja, mas lá fora ele finge não ser, ele tem as mesmas atitudes que o povo, ele não se parece. Lembra, Malaquias, olharei do alto, diz o Senhor, e verei a diferença do que me serve e o que não me serve, do que me adora e que não me adora. Se faça uma reflexão, diz o Senhor, você tem feito diferença nesse mundo? Quando as pessoas olham para você, diz, verdadeiramente é um servo, é uma serva de Deus. Mas por que você está dizendo isso? Porque olha o jeito que eles andam, olha o jeito que eles se amam, olha o jeito que eles adoram na igreja deles, olha como eles são diferentes, olha como eles brilham diferente. Olha, você não vê palavras de torpes na boca deles, você não vê maldade no coração deles, eles se ajudam, eles suprem quando precisam, um dá força para o outro, eles são diferentes. Ou nós só entramos aqui, eu vou abrir essa água aqui, ou nós viemos para a casa de Deus, adoramos aqui. Outro dia eu perguntei para um irmão, por que você vai para a igreja? Ele fez para adorar a Deus. Eu fiz adorar, você adora todo o tempo, até em casa, na rua. Ah, não, mas para cantar louvor. A palavra de Deus diz, né? Estai alegres, cantai louvores, recitai salmos. Ah, mas eu vou lá. Eu falei, o que você faz lá? Não, eu vou lá, entro e vou embora, ninguém nem me vê. Eu falei, então não vai não. Não vai não. Quem já ouviu isso? Não, você vai para a igreja, mas você não pode olhar para o homem, olha para Deus. Já ouviram esse termo? Como é que eu olho para Deus se não for através do homem? Como é que eu olho para o Senhor se não for olhando para minha irmã, para o meu irmão e vendo a sua necessidade, vendo o que ele necessita? Porque naquele dia haverá uma separação, os bodes das ovelhas. E o Senhor disse assim, para aqueles que falam assim, mas Senhor, o que nós fizemos? Nós profetizamos, nós expulsamos demônios, em teu nome nós vimos milagre. Aqui, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive nu, não me vestisse. Eu estive preso, não fossem me visitar. Mas, Senhor, quando fizemos isso? Quando não fizeram a um desses pequenininhos, não fizeram a mim. Você vem na igreja, irmão, não é para adorar a Deus, não. Porque aqui, adorar a Deus, você pode adorar em qualquer lugar. Mas nós viemos aqui para fraternizar e juntos nós vamos adorar. Esse é o corpo de Cristo, porque essa é a cabeça da igreja. Ó, nós somos o corpo é composto de muitos membros. E se um membro não tem resposta do outro, esse membro é perdido, não faz parte do mesmo corpo, mas quando uma parte do corpo se machuca, ainda que seja o seu dedinho mindinho, perde ele e você vai ver que ele tem função de equilíbrio. Toda a igreja precisa ser toda a igreja precisa estar unida, seja aqui dentro da igreja, seja no mundo, mas fala para o Senhor assim, Senhor, eu quero fazer parte do teu corpo, me una, Senhor. Hoje o Senhor te abre os olhos espirituais para que você veja
a necessidade do teu irmão. Hoje o Senhor te abre a audição espiritual para que você ouça a palavra, coloque em prática, para que você aprenda a ouvir a necessidade daquele que precisa ser ouvido. Hoje o Senhor te abre as coisas espirituais do alto para que você seja cheio do Espírito Santo, e onde você entrar, o Senhor entre contigo, o Senhor traga libertação, o Senhor traga cura. Você quer ver cura, quer ver milagre? Se apega a esse, se apega à irmandade, e você vai ver o Senhor operar na tua vida, você vai ver o Senhor te trazer uma condição para você suprir, não somente para você. É bom, irmandade, ver obra, é bom, mas eu não conheço aquele que vê obra sem prova. Não conheço aquele que consegue ver uma obra na sua vida se não for através de uma prova. A palavra de Deus não fala só daqueles que se adoraram, que se prostraram. Fala de 3 homens que não se prostraram. E Apocalipse também fala do selo da marca dos cristãos, que Paulo vai dizer que é o Espírito Santo. Aquele que possui o Espírito Santo, ele é conhecido. Aquele que possui o Espírito Santo, você pode tentar esconder. Não é por uma roupa, não é por uma Bíblia debaixo do braço, não. As pessoas olham para você e te enxergam diferente. As pessoas têm prazer de estar com você. As pessoas gostam de estar do teu lado. As pessoas gostam de ligar para você e te ouvir falar. As pessoas gostam quando você chega no local, porque elas sabem se existe alguma contenda, agora a paz chegou, porque o Espírito que habita em você é um Espírito de luz. E a palavra de Deus diz que aonde há luz, não há trevas. A treva não pode reinar. Saia hoje daqui cheio de luz, cheia do Espírito Santo, e aonde você entrar, quando você chegar na tua casa, a treva que se apoderou de lá, se apoderou de alguém, hoje ele sai em nome de Jesus Cristo. Seja prova, seja luta, seja enfermidade, sai da vida do povo de Deus, porque hoje é derramado o Espírito Santo sobre a igreja, hoje é derramado o Espírito Santo sobre a tua vida. E chega a partir de hoje. Deus vai permitir prova? Vai, porque a prova não sai do calcanhar do crente. A prova é o nosso alimento. A prova é o nosso combustível. Porque a palavra de Deus diz que todo o mal acontece para que a glória dele seja manifestada. Você quer estar do lado de Deus? Fique do lado da prova, porque ele vai estar do seu lado. E aonde você entrar, o Senhor te leva até o outro lado. Por onde o adversário se levantar na sua frente, o teu Senhor, o teu Deus, que tem milhares e milhares de anjos, se coloca na sua frente, se coloca do teu lado, para por onde você passar, o Senhor te entrega a vitória. Eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza: hoje é libertação na vida da igreja, libertação espiritual, racional e libertação de necessidade, porque todo ouro e toda prata está nas mãos de Deus. Ele é o Criador de tudo. Fica firme na presença do Senhor, e o Senhor moverá o teu Espírito Santo para trazer oportunidades, para trazer o alimento, para trazer tudo aquilo que nós necessitamos. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Altíssimo e bondoso Criador, mais uma vez, Senhor, de joelhos prostrados, diante da Tua misericórdia e do Teu amor, viemos nós, Senhor, em ato de agradecimento, para ser grato a Ti, Senhor, por mais uma vez nesta manhã, estarmos dentro da Tua casa. Altíssimo Criador, somos gratos, Senhor, por esse culto maravilhoso.
aonde, Senhor, colocamos a planta dos nossos pés aqui dentro, já sentimos a Tua presença e a Tua glória. Somos gratos, Senhor, por esse culto, aonde, Deus eterno, foi aberto em nome de Jesus Cristo. Bendito Criador, entoamos os hinos, Senhor. Glória ao Teu nome. Tu deu oração no seio da Tua igreja. Esta, com certeza, tem chegado na Tua divindade. Altíssimo Criador, somos gratos, Senhor, por cada um, Senhor, que não olhou as dificuldades, não olhou a luta, não olhou a guerra, não olhou a prova, mas veio te adorar. Te damos graças, Senhor, pelos seus filhos, os músicos, musicistas, os que te servem, Senhor, de coração. Glória ao teu nome. Bendito Criador, bendito o nome de Jesus Cristo. Altíssimo Deus, agora em agradecimento, Senhor, aonde nós esperamos, bendito é o Criador, aumentou a nossa fé e tu mandou a palavra, falou com a nossa alma, Senhor, bendito Deus, ensinou nós, Senhor, que diante somente há um Deus que devemos adorar. Glória ao teu nome, Senhor. E aqui, Senhor, diante da tua palavra, tu nos mostrou, Senhor, que há um só verdadeiro adorador. Pai de bondade e misericórdia, coloca essa palavra no nosso coração, ensina-nos, pelo amor do teu nome, a cada dia, Senhor, ser verdadeiros adoradores. Guarda-nos em tudo, leva-nos para os nossos lares provisórios, e como tu falou pela tua palavra, Senhor, temos certeza que tudo está nas tuas mãos. Altíssimo Criador, despede-nos em paz, Senhor, dá mais um hino para nós. Bendito é o teu nome, Senhor, tem os filhos seus que vão ofertar na tua casa. Bendito é o teu nome, nós sabemos, Senhor, que aquele a tua palavra relatou, que abre a mão para o Senhor. Bendito é o teu nome, além de nós termos, Senhor, a coroa da vida eterna, as bênçãos celestiais, tu, Senhor, colocará todas as bênçãos à disposição do teu povo que te ama. Bendito Deus, em tudo somos gratos, não por merecimento, Deus eterno, mas em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória Amém, a Deus. Jesus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, nos bancos aí à sua frente, onde você está sentado, sentada, estão os envelopes das ofertas, das coletas, onde o povo de Deus tem oportunidade de ofertar para a obra do Senhor, cada um fazendo o seu melhor, aquilo que Deus puser no coração. Ontem nós estivemos congregados na igreja da Vila Carrão, e para a glória de Deus a congregação não cabe mais a Irmandade. Graças a Deus. Então nós temos mais aí um projeto para os próximos meses, ampliar aquela igreja, construir uma igreja maior. Pelas contas que nós fizemos lá, dá para construir uma congregaçãozinha para uns 250, 230 irmãos sentados, e que assim seja, sempre priorizando a obra da piedade. Todos os outros projetos são depois do atendimento da obra da piedade. Então aí estão os envelopes. Com os irmãos lá na portaria estão as maquininhas de cartão para quem for ofertar com cartão de débito ou crédito. Se forem, dirijam-se até a portaria agora, que nós vamos em seguida fazer a oração para apresentar todas as ofertas da Irmandade. Ajudem, irmão, nós temos precisado muito da ajuda da Irmandade. As nossas despesas têm sido bastante altas, mas nós cremos no Senhor que nós vamos fazer obra. Ontem, quando viemos da Vila Carrão, passamos na igreja do bairro do Limão, o irmão Caseiro, lá, o irmão Geraldo abriu a igreja para nós. Parte da Irmandade não conhecia ainda lá a igreja, até se assustaram com o tamanho da igreja, que ela é muito grande mesmo, e Deus está preparando, está ficando linda, está ficando pronta a igreja, e nós daqui uns diazinhos vamos estar lá glorificando a Deus também ali na zona norte de São Paulo, que é tão necessário, tem bastante Irmandade que tem procurado. Está tudo certo aí, Marquito? Podemos orar? Vou apresentar as ofertas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocamos nas tuas mãos a oferta do teu povo, e te pedimos que faça prosperar na vida de cada um, não só aqui, mas também lá através da live,
que o teu povo possa ser abençoado, tocado por Deus e próspero em tudo aquilo que fizer. E nós temos certeza que o teu nome sempre será glorificado, Senhor. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo os envelopes, vamos cantar o hino 349. 349. Glória a Deus. Muito lindo, glória a Deus. Próximo domingo, se Deus assim permitir, salvo engano, é próximo domingo, dia 30, nós teremos serviço de santo batismo nessa congregação às 10 horas da manhã.
os irmãos diáconos, fiquem atentos para mandar aquecer a água do tanque, deixar bem quentinha, tá bom? Para quem for batizar, se não me engano é a irmã Simone que vem para ser batizada no próximo dia 29, não é Marquinho? Ela vem 29, mas o culto é 30. Então haverá santo batismo, boa oportunidade para quem sentir de obedecer a palavra de Deus, também fazer esse concerto com o Senhor. Só quem tiver acordado e com fome vai fazer a oração do Pai Nosso, bem forte. Pai Nosso, que fome, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém, Jesus. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, o conselho precioso da palavra e a certeza da vida eterna estejam em nossos corações. Amém, Senhor.